Bem, gente, bom dia. Cumprimento desde logo a audiência e a participação de vocês. Cumprimento também desde logo meus colegas, o professor Renato Cardoso e meu colega e professor Bruno Caraza, pela disponibilidade, pela atenção e participação nesse encontro, nesse evento, que é relativamente informal. A gente teve, como é natural aqui na faculdade, essa dificuldade inicial de acertar aqui os equipamentos para começar. E agradeço assim, imensamente ao Grupo de Estudos em Políticas Públicas, que acho que de forma circunstancial eu coordeno, participo. Na verdade, essa é uma brutal iniciativa dos próprios alunos, inclusive a disciplina optativa de introdução à economia comportamental, de certa forma, só surgiu em razão das necessidades e desejos do próprio grupo, de estudos que a gente faz no âmbito do grupo. Então, eu não vou mencionar todos os colegas, Luiz, Gabriel, Ana, Lucas, vou esquecer de inúmeros nomes que participam do grupo, mas que ajudaram a existência do próprio grupo, os debates feitos no âmbito do grupo, o entusiasmo deles, o entusiasmo tanto para montar, de certa forma, a própria disciplina optativa, e esse encontro, ao final, que, de certa forma, coroa um pouquinho as discussões feitas no âmbito da disciplina. Então, sem maiores atrasos, esse que já houve, eu passo a palavra ao professor Renato. A gente entendeu de fazer uma distribuição para que a gente falasse rapidamente, 20, 25 minutos, não mais do que isso, cada um dos colegas, de forma a tentar ir do geral para o específico, cuidando um pouquinho das bases, um pouquinho do que é interdisciplinar entre economia comportamental e o direito. Eu vou tentar, de forma um pouco mais específica, fazer essa conjugação entre economia comportamental e políticas públicas, e o Bruno desce ainda mais na especificidade, comentando casos específicos ou interesses individuais e coletivos numa perspectiva da economia comportamental. Segundo ele me disse, ele só tem perguntas e não tem respostas. Isso, e aí, com falas breves, a gente dá a oportunidade depois da gente tentar, num debate informal, fazer um debate a respeito das apresentações. Renato. Tá. Bom dia a todas, bom dia a todos. Eu sou o professor Renato. Gostaria de agradecer muitíssimo ao convite do professor Leandro, dizer que é um prazer estar aqui, é um prazer enorme ver iniciativas como essas, não só do evento, mas também do grupo do professor Leandro, sendo levadas a cabo aqui na faculdade. Vocês vão ver que é algo que me anima profundamente, é algo que eu acho que é o caminho certo, é para onde a gente tem que ir e o caminho que a gente tem que aprofundar cada vez mais. Bom, eu vou começar como filósofo que sou, né? Vou começar com um problema filosófico. Vou começar com o problema da filosofia da ciência, o problema da interdisciplinaridade. E vou tentar não cansá-los muito, vou tentar ser breve, porque afinal as perguntas são sempre a parte mais divertida. Bom, vamos começar. Todo mundo sabe quem é esse cara aí? Não, gente? Nem chuta. Shakespeare. Quem disse? Shakespeare, obrigado. William Shakespeare. Todo mundo conhece Shakespeare aqui, né? Quem aqui nunca leu nada do Shakespeare? Todo mundo já leu alguma coisa do Shakespeare. Muito bem. Todo mundo... Quem que é do direito? Quem que é de ciência do Estado? Quem que é de algum outro? Você é de onde, Sara? Da medicina. Da medicina, fantástico. Temos então aqui pelo menos alguém para salvar o meu exemplo.
Olha só, todo mundo aqui conhece Shakespeare, todo mundo aqui já leu Shakespeare, certo? Muito bem. Quem aqui sabe qual é a segunda lei da termodinâmica, tirando a Sara? Tirando você. Tirando o Bernardo. Qual é a segunda lei da termodinâmica? Thaís também tinha que saber. Bom, em 1859, esse cara aí, C.P. Snow, ele cunhou um termo que ficou bastante famoso. Ele escreveu um artigo, ele deu uma palestra chamado As Duas Culturas. O problema das duas culturas ficou muito famoso, começou a ser muito discutido depois dessa palestra do C.P. Snow. E o que ele dizia sobre as duas culturas? O C.P. Snow, ele era um cientista e ao mesmo tempo ele era um escritor. E ele transitava por esses dois mundos. Ele tinha vários colegas cientistas e tinha vários colegas ali das humanidades, né, das ciências humanas. E ele escreveu esse artigo dizendo o seguinte: bom, muitas vezes eu converso com a turma das humanidades e eles ridicularizam meus colegas das ciências ditas duras, da química, da física, dizendo que esses caras nunca leram Shakespeare, dizendo que eles não se preocupam com a alta cultura, haute culture. Mas quando eu pergunto para eles qual é a segunda lei da termodinâmica, que em termos científicos é o equivalente a saber ler, não é nem ler Shakespeare, é saber ler, nenhum deles conhece a mais básica das leis físicas, que é a lei da termodinâmica, que é aquela que diz da entropia. Eu não vou nem tentar entrar nisso aqui, porque eu também sou da humanas, mas não se sintam culpados, tá? A grande questão é a seguinte, gente: o que ele estava tentando demonstrar era que existe um hiato, não é nem um hiato, existe um abismo. Existe poxa, não sei se é um abismo ou se é um muro entre o que ele chamou de duas culturas. De um lado, nós temos as ciências ditas duras, do outro lado nós temos o que se conhece aí por humanidades. E isso é reproduzido até hoje. Isso era reproduzido, agora não mais, aqui no FMG há pouco tempo nós mudamos o Enem, acho que vários de vocês fizeram o Enem há pouco tempo, mas antigamente a prova do Enem, na nossa época era vestibular, né, tinha pesos diferentes. Se você quisesse fazer medicina, Sara, você tinha que estudar biologia, química, história, geografia, essas outras coisas não tinham quase que importância nenhuma na sua prova. Alguns Enems ainda são assim. Se você quisesse fazer direito ou ciências do Estado, você ia ter que estudar história, geografia, e as ciências duras, física, química, eram quase que um tabu. Aqui na faculdade de Direito, e a maior parte de vocês é do Direito, quantas vezes vocês não ouviram falar que advogado não sabe fazer conta? Ou quantas vezes vocês não pensaram: oba, entrei na faculdade de Direito, agora nunca mais vou precisar estudar biologia, química, física, essas coisas, que bobagem. Bom, a minha tese aqui hoje é que isso faz um mal danado pra gente. A minha tese aqui hoje é que essa separação ela é completamente arbitrária e deletéria. Quantos de vocês gostam, estudam, se interessam pelas ciências outras? Né? As ciências diferentes daquelas que nós estamos habituados? Bom, por isso estão aqui, né? Mas não é a maioria. Quero crer que a maioria dos colegas de vocês não tem esses interesses. Aliás, é isso que a gente nota normalmente. O que eu queria perguntar... Peraí, não, ainda não. O que eu queria dizer é o seguinte: nós somos das ditas humanidades. E grande parte das humanidades parte do pressuposto de que nós saímos do âmbito explicativo de qualquer das outras ciências ao produzirmos cultura. É o que eu costumo chamar de culturalismo à la Munchausen. Conhecem o Barão de Munchausen? O Barão de Munchausen é aquele cara que disse que certa vez estava com seu cavalo andando ali na Floresta Negra e caiu no pântano.
quando ele não conseguiu achar uma árvore para se puxar, qualquer coisa, gritou e ninguém veio ajudar, quando ele estava quase se afogando, ele teve uma brilhante ideia. Ele tinha uma trança longa, ele se pegou pela trança e se puxou para fora do pântano. Essa é a história do Barão de Munchausen. Uma das várias histórias pela qual ele ficou famoso na época. O culturalismo exacerbado das nossas ciências ditas humanas se equipara ao Barão de Munchausen. O homem sai do mundo, segundo essa visão, sai da realidade natural, física, química, biológica, se puxando pelos cabelos. A ideia de grande parte das ciências ditas humanas é que os homens não têm nada a ver com o comportamento humano, não tem nada a ver com essas outras ciências. Bom, eu tenho o grave defeito de ser professor de filosofia. E aí eu passo noites e noites acordado, professor Leandro, me perguntando qual é o objeto da ciência do direito. Uma coisa que me angustia profundamente. Vocês podiam me ajudar. Qual que é o objeto da ciência do direito? O que a gente estuda na ciência do direito? Todo mundo aqui tá... Já passaram do primeiro período, pelo menos, todo mundo, né? No período vocês viram isso. Alguém me ajuda, por favor? Bernardo, me ajuda, você que está respondendo todas certas. Não, do direito eu não sei nada. Muito bem, faz bem. Eu digo sempre nas minhas aulas de neurodireito, eu aula de neurodireito, de neuroética, que a gente precisa estudar essas outras ciências porque a neurociência tem o mesmo objeto que o direito. E aí tem gente que dá um pulo dessa altura, professor, meu Deus do céu, como que a neurociência tem o mesmo objeto que o direito? Um estuda lei e o outro estuda neurônio. É, errado. Direito, o objeto da ciência do direito não é lei, nunca foi. O objeto da ciência do direito é o comportamento humano. Uma lei compreendida de forma alheia ao comportamento humano que ela visa regular ou que ela visa evitar, não faz sentido nenhum. O fenômeno normativo só pode ser compreendido na sua relação com o comportamento humano. Desvinculado dele, por mais que o Kelsen vire no túmulo, não faz sentido nenhum. Da mesma forma, qual é o objeto da neurociência? Por que a gente estuda neurociência, Sofia? Para entender como que funciona o cérebro. Mas para que a gente quer entender como que o cérebro funciona? Oi? Exatamente. Porque nós precisamos entender a relação disso com o comportamento humano. Em última instância, neurociência estuda comportamento humano. Nós podemos estudar sinapse, neurotransmissor, neurônio, glia e o escambau, mas tudo isso só faz sentido na medida em que isso tem relação com o comportamento humano. Professor Leandro está aqui, não me deixa mentir. O que estuda economia? Dinheiro? Commodity? Não existe dinheiro sem comportamento humano. É só um pedaço de papel. Commodity, nada disso. Só existem porque existe um comportamento humano por trás. Compreender que essas várias ciências... Psicologia, o que a psicologia estuda? Sonho, estar com a mãe, nada disso. A psicologia estuda comportamento humano. Todas essas ciências estudam a mesma coisa. E nós aqui na Faculdade de Direito elegimos uma torre de marfim estrategicamente separada do resto das outras ciências, se é que aqui é ciência, mas vamos conceder isso, das outras unidades, das outras ciências, dos outros pesquisadores, e achamos que o direito é autossuficiente, que a gente não precisa da economia para entender o direito, que a gente não precisa da psicologia para entender o direito, que a gente não precisa da neurociência para entender o direito. E aí a gente fica com modelos de ação humana, de agência, que estão no século... Poxa, eu ia falar 18, mas na maior parte do 17. A gente estuda autores que falaram sobre uma ação humana que a ciência já desprovou há muito tempo. Para dar um exemplo muito polêmico, tá? Aqui na faculdade, então, tem gente ainda que fala de Kant com a boca cheia para explicar o comportamento humano. Completamente
completamente alheio a tudo que veio depois e que já mostrou que, infelizmente, aquele ser humano que age daquela forma simplesmente não existe. Por mais bonito que ele seja, por mais que a estrutura e a metafísica dos costumes e a teoria pura do direito seja linda, eu gosto muito, mas ela é ficção, na maior parte. Tem gente aqui na faculdade, se me ouvir dizer isso, me muda de departamento, mas tudo bem. Eu vou ser expulso do próprio departamento. Bom, passa para a próxima. Vocês conhecem esse aí, todo mundo conhece. Não tem nada a ver com a lei da termodinâmica. Quem é? Martin Luther King Jr. Comemoramos esse ano 50. Comemoramos não, né? Esse ano são 50 anos do assassinato do Martin Luther King. Ninguém comemore, por favor. Ele foi assassinado em 1968. E o Martin Luther King está aí só porque eu também tenho um sonho. O famoso discurso do Martin Luther King era o I have a dream, né? E eu também tenho um sonho. O meu sonho é que interdisciplinaridade seja algo que seja levado a sério. Porque todo mundo fala em interdisciplinaridade. É lindo falar em interdisciplinaridade. Aliás, se você está na academia hoje e não fala em interdisciplinaridade, você está fora, cara. Eu já peguei projetos, sério, projetos de mestrado, de doutorado, quando a gente vai participar das bancas, e todos eles falam, não, esse projeto é interdisciplinar. Eu peguei um que era sensacional. Esse projeto é interdisciplinar. Ele faz uma abordagem que é ao mesmo tempo de direito internacional e de direito constitucional. Então ele é interdisciplinar. É duro escutar uma coisa dessa, cara. Mas interdisciplinariedade é muito fácil de falar dela e é muito difícil de fazer. Porque a gente corre vários riscos. Eu tinha um colega que dizia que era muito fácil fazer interdisciplinaridade, porque a gente, por exemplo, neurodireito. Eu chego aqui na faculdade de Direito, eu falo do neuro. Lá na faculdade de Medicina eu falo do direito e, pronto, estou expert para todos os públicos. Mas a grande questão é que é muito complicado sair da sua zona de conforto e ir buscar essas outras ciências. Mas o meu sonho é que nós aqui na Faculdade de Direito entendamos que para entender direito, para entender políticas públicas, né, para entender o Estado, nós temos que entender que tudo isso envolve compreender o comportamento humano. E que nós temos um monte de outras ciências que pesquisam, que estudam a fundo o comportamento humano, seja o comportamento humano transgressivo, seja o comportamento humano que obedece às normas, seja o comportamento humano que decide. Mas essas pesquisas vão nos levar a entender que o direito não é autossuficiente, que não consegue explicar o comportamento humano sozinho. Todo mundo conhece a pesquisa dos juízes de Israel. A maioria, vários de vocês devem conhecer. Para quem conhece, desculpa, quem não conhece, eu achei interessante. Se a gente for querer entender o comportamento dos juízes a partir de uma redução metodológica da ciência do direito em si mesma, nós vamos cair em fórmulas matemáticas tipo Alex. Todo mundo conhece as fórmulas matemáticas para decisão jurídica do Alex? Ótimo. Me perguntem como que isso se encaixa na descoberta que os caras fizeram em Israel. Ficaram lá um ano analisando todas as decisões que todos os juízes das cortes de concessão de liberdade condicional de Israel tomavam. Então você tem juízes aqui, a decisão deles é muito simples: vou conceder ou não liberdade condicional para esse cara aqui. Perfeito? E eles analisaram todas as decisões e tabularam tudo que vocês imaginarem: sexo do réu que estava pedindo e do juiz, orientação política de um e de outro, etnia, religião, tudo isso em Israel é muito pesado, né? Origem social, gravidade do crime, quantidade da pena que ele já tinha cumprido, bom ou mau comportamento. Quais outros fatores vocês acham que seriam importantes para avaliar, que seria importante na hora de analisar, conceder ou não a liberdade condicional para alguém? Se ele confessou. Idade, se ele confessou, ótimo. O que mais? Renda. Mas sabem qual foi o fator preditivo de maior validade? Aliás, muito maior que todos os outros.
era o nível de glicose no sangue dos juízes na hora que eles tomavam a decisão. Estatisticamente, a coisa ia de 65% para quase zero. Quando os juízes chegavam de manhã, descansados, tomavam café da manhã em conjunto, eles soltavam, eles concediam a liberdade condicional para quase 65% dos acusados. E isso ia caindo ao longo do dia, até eles pararem para almoçar. Eles paravam para almoçar, faziam um lanchinho, tomavam caipirinha não, voltavam, isso voltava lá em cima, e depois ia caindo ao longo da tarde, até eles pararem de novo, fazerem um lanchinho. Quando voltava, isso voltava mais alto, ainda um pouco mais baixo que os dois primeiros, e iam até o fim do dia. No último caso, quando os caras já estavam mortos de cansado por terem trabalhado o dia inteiro e com fome, o grau de concessão era quase zero. E aí alguém vem me falar de teorias matemáticas da tomada de decisão judicial. E aí alguém vem me falar que a ciência do direito é autossuficiente metodologicamente. É possível compreender a decisão jurídica sem levar em conta que aqueles que tomam decisões jurídicas são pessoas que têm níveis de glicose, que são influenciadas por fatores biológicos, psicológicos, sociais e todos os outros? Não. Essa é a grande questão. A grande discussão que fazem, né, os economistas comportamentais, dos econs, com os sapiens, né? Acho que o professor Leandro vai falar um pouquinho mais disso, mas é uma discussão que serve para tudo. Da mesma forma que nós não somos econs, seres plenamente racionais, agentes econômicos plenamente racionais, maximizadores de bem-estar, nós também não somos estátuas de mármore, não sujeitas à briga com a filha, ou a influências psicológicas, a influências biológicas. Compreender a tomada de decisão humana, inclusive a jurídica, inclusive a legislativa, é algo que é muito mais difícil do que as faculdades de direito querem nos fazer acreditar. E a gente precisa sim não fechar os olhos, tá? Senão a gente fica igual aqueles macaquinhos, né, que ficam, não fechar os olhos para o que está acontecendo para além dos muros da faculdade. Só um tempinho aí. Tá, ótimo. Vou deixar para os outros professores falarem um pouquinho mais sobre esses aí, mas já fiquem apresentados o Richard Thaler e o Cass Sunstein, que são dois grandes professores, um de economia e o outro do direito. O Thaler, inclusive, gente, aqui eu quero mostrar para vocês essa questão da interdisciplinaridade. Todo mundo aqui, a maioria, eu acho que já conhece o Thaler, né? O Thaler é professor de economia e ganhou o Nobel em economia. Mas ele não estuda economia, pelo menos não no sentido que muitos colegas dele diriam que é economia. Ele estuda economia comportamental, o que muita gente da economia acha que é psicologia. Ele é o autor, os dois são os autores do Nudge. Inclusive vou terminar falando um pouquinho disso para vocês muito rapidamente, pode passar para o próximo. Antes desses dois, nós já tínhamos em 2002 esse cara aí, o Daniel Kahneman, e o Amos Tversky, que é sempre esquecido, né? Eu nem achei uma foto dos dois juntos. Que escreveu esse livrinho aí, que eu recomendo para quem não tiver lido ainda. E esse cara ganhou o Nobel de Economia sem ter sido nunca economista. Ele é um psicólogo que estuda teoria das tomadas de decisão. E simplesmente ele mostrou e ganhou um Nobel de Economia por causa disso, que os modelos econômicos que a gente tem são perfeitos se nós não fôssemos humanos. Como nós somos humanos, esses modelos simplesmente não servem. Ele mostrou que nós temos vieses vários nas nossas decisões, na nossa racionalidade. Que, aliás, a nossa racionalidade não é um modelo perfeito de tomadas de decisões racionais, estatísticas. Aliás, racionalidade é algo que nós precisamos... Sabe aquele filme? Precisamos falar sobre... precisamos falar sobre racionalidade. Gente, desculpa contar esse segredo para vocês, mas nós somos todos animais. Sério. E a nossa razão não caiu do céu pronta e acabada na cabeça da gente.
A nossa razão é fruto de um processo evolutivo, de pressões evolutivas, e só existe porque ela nos ajudou a sobreviver até hoje. Do mesmo jeito que morcego tem sonar, do mesmo jeito que baleia é mamífero, mas fica horas embaixo d'água, nós desenvolvemos a razão. Não para nos levar a tomar decisões matematicamente boas, mas para nos levar a sobreviver em alguns ambientes específicos. Logo, ela tem que ser enviesada por essas pressões evolutivas. Nós não conseguimos compreender um monte de coisas, como, por exemplo, o confirmation bias, como vários desses vieses aí, se nós não entendemos que tudo isso é fruto de um processo evolutivo que ajudava a gente a sobreviver na savana, cara. Nós não compreendemos porque, por exemplo, morrendo de vontade de ficar bonitinho no verão na praia, quando a gente olha para um bolo de chocolate, a gente não consegue resistir a ele, nossa tomada de decisão é completamente enviesada. Se a gente não conhecer a nossa história evolutiva, você não vai conseguir explicar aquela suadeira que te dá quando você está de regime e você olha para o bolo de chocolate. Enfim, tá. Antes do Kahneman e do Tversky e do Thaler e do Susskind, nós temos que lembrar desse cara aí, Herbert Simon, um gênio do século XX, se é que houve algum, e muito esquecido, né? Ele foi o primeiro Nobel em 78 de economia, sem ser, ele era economista, mas ele pesquisava, um dos fundadores da ideia de inteligência artificial, trabalhava com tomada de decisão, e ele disse uma vez o seguinte: turma, interdisciplinaridade você não faz com um monte de gente. Interdisciplinaridade você faz dentro da mesma cabeça. E é isso, ele era um cara que provou isso. Ele trouxe inúmeras descobertas para inúmeras áreas diferentes, para economia, para psicologia, para computação. Por quê? Porque ele entendeu uma coisa central. O mundo tem problemas, enquanto as universidades têm departamentos. Cara, vai atrás de resolver o seu problema. Se para resolver o seu problema, você vai ter que ir na computação, na biologia, na medicina, na física, quem tem que te dizer o seu problema? Você não pode parar aqui e dizer, opa, eu queria resolver isso, mas aqui eu já cruzo do direito para psicologia, então. Tá dando para entender? Só para terminar, para não ficarmos sem uma representante, né? Estava muito misógina essa apresentação. Essa é a professora Olga Pombo, a brilhante professora portuguesa, que trabalha só com filosofia da ciência e com interdisciplinaridade. Ela diz que transdisciplinaridade é impossível, é aquela linha no horizonte que a gente busca, mas nunca vai chegar. Que o máximo que a gente pode conseguir é interdisciplinaridade. Mas o que ela diz é que interdisciplinaridade, isso muito na linha do Herbert Simon, não é sentar um psicólogo, um economista, um jurista numa mesa invariavelmente redonda e botar as pessoas para conversarem amenidades. Para fazer interdisciplinaridade de verdade, é preciso ouvir, entrar, estudar aqueles outros campos. É preciso estar aberto para todas essas outras ciências que estudam o comportamento humano e que estudam não só... Poxa, o nosso tema aqui é políticas públicas. Não dá para entender políticas públicas só a partir do aspecto jurídico, ou só a partir do aspecto econômico, ou só a partir do aspecto político. Não. Ok? Nós vamos ser sempre medíocres na palavra, na acepção média da palavra, tá? Se a gente ficar só nisso. Para fazer realmente e boas políticas públicas e para entender realmente o direito, por exemplo, para ser um jurista de verdade, para ser um grande cientista do Estado, é absolutamente importante compreender que o comportamento humano não é algo simples, oxalá fosse, mas não é, e que nós precisamos abrir o coração, né? Precisamos estar abertos a dialogar e a entender e a conversar com todas essas outras ciências.
Por isso que nós estamos montando o nosso grupo aqui de políticas públicas baseadas em evidências científicas. Tem um grupo de estudo e de extensão, a Pamela está aqui me orientando, que coordena. No semestre que vem vamos ter uma disciplina no curso de Ciência do Estado optativa só de nudges, né, só de interação de economia comportamental e políticas públicas, e estão todos convidados, tanto para o projeto de extensão, quanto para as disciplinas, quanto para conversar. Muito obrigado, era isso.